luta entre Montes e Feitosas. No final do século XVII, já para o início do século XVIII, chegou ao Icó a segunda leva de colonizadores, nos quais eram os Montes e os Feitosas. Instaladas aqui, as duas famílias trataram logo da aquisição de datas de terras, pois vemos sendo concedida a Francisco de Montes e Silva uma sesmaria em 1708, cujas terras abrangiam onde atualmente localiza-se a cidade de Icó, que o tem como fundador, não obstante ter sido João da Fonseca Ferreira a instalar o primeiro arraial, no lugar Bom Sucesso, que ficava a pouco mais de uma légua desta cidade. Em 1707, o alferes Lourenço Alves Feitosa, chamado de o Comissionário, seu irmão Francisco Alves Feitosa e 3 companheiros, obtiveram uma data de terras no Riacho Vocoró, atual São João, tributário do Rio Salgado, e que também abastece ao açude público Lima Campos. Anos depois são concedidas outras datas a Francisco de Montes e Silva, uma delas do sítio Pilar, vizinho às terras de João da Fonseca. As duas famílias, apesar do traço de união existente entre as mesmas, pois Dona Isabel de Montes Silva era irmã de João da Fonseca, ficando viúva, casou-se com Francisco Alves Feitosa, irmão de Lourenço Feitosa, influente chefe daquela família. Por questão de demarcação de terras, começaram desde o início a se desentenderem as duas famílias, gerando essa rixa, uma das maiores do interior da província, trazendo por muito tempo a região do Alto Jaguaribe, grande convulsão, e muitas vidas ceifadas. A maior jogada de lenha na fogueira naquela questão, deu-se quando Lourenço Alves Feitosa, contando com o apoio do capitão Mor Salvador Alves da Silva, conseguiu outras sesmarias, entre as quais, a da Lagoa de Iguatu, que já havia sido concedida ao coronel Francisco de Montes e Silva, que na época residia na sua fazenda Pilar, localizada abaixo do Icó a menos de 2 léguas. Alegava Lourenço Feitosa, que aquela data não mais pertencia a Francisco de Montes e Silva, por achar-se prescrita por abandono do primeiro sesmeiro. Então, desde esse momento, as duas famílias que de há muito não vinham se entendendo, entraram em constante pé de guerra. Os Feitosas, que contavam com o incondicional apoio do ouvidor José Mendes Machado, tornaram-se cada vez mais poderosos, e passaram a hostilizar os Montes, no que resultou a luta travada com duração de vários anos. Contavam ainda os Feitosas com grande número de capangas indígenas recrutados das tribos do Genipapo e Cariús. A capangagem dos Montes também não era pequena, e era composta de índios flecheiros das tribos Icós e Calabaças. Os ânimos exaltaram-se acerbadamente, quando os Montes sentiram que o venal juiz Mendes Machado, que em vez de tratar de apaziguar, dava total cobertura aos Feitosas, encorajando-os cada vez mais à luta. Em 1724, o ouvidor Mendes Machado realizou uma viagem de correção pelas ribeiras dos Icós e Cariris, indo até a fazenda São Mateus dos Inhamuns, de propriedade dos Feitosas, e lá encontrou Lourenço e Francisco, acompanhados de grande número de parentes e capangas, que regressavam dos Cariris Novos, depois de haverem destruído as fazendas dos Montes e assassinado os seus vaqueiros. De regresso dessa viagem, o juiz Mendes Machado, que viajava com outros companheiros, foi emboscado pelos Montes nas proximidades de Missão Velha, travando-se luta entre os dois grupos que perderam grande número de homens. Por último, os Montes resolveram levar a guerra aos próprios domínios do inimigo, e com uma expedição, marcharam para os Inhamuns, levando aliados, muitos índios flecheiros, e lá, encontraram os Feitosas com um verdadeiro exército, composto de índios Genipapos e Cariús. Um dos combates deu-se certa vez, no lugar Bom Sucesso, vizinho à fazenda Pilar, de propriedade de Francisco de Montes e Silva, onde muitos morreram e outros saíram feridos. Tentando acabar de uma vez por todas com a terrível guerra entre as duas poderosas famílias do sertão, o capitão Mor Manuel Francês intimou os dois chefes rivais a deporem armas, sob pena de morte e confisco de bens, resultando daí o estabelecimento da paz no interior da capitania. Os Feitosas, em virtude de um processo empretado pelo desembargador Antônio Marques Cardoso, saíram comprometidos, sendo retiradas de seus domínios 6 léguas de terras no Riacho Truçu, pertencentes a Lourenço Feitosa, para pagamento das custas do processo. Francisco de Montes e Silva, tempos depois, voltou à sua fazenda Pilar,
Francisco Feitosa, pelos crimes cometidos, foi-lhe decretada a prisão, mas avisado a tempo, retirou-se para o sítio Buriti, no Piauí, onde de lá continuou hostilizando seus inimigos por meio de emboscadas, em que ainda morreram muitos da família Montes.